E foi ali que apareceu o nome de um cabra que ninguém esperava: Evaristo Fumaça, o homem que o bando inteiro começou a chamar de traidor. A noite em que me chamaram de traidor. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu compadre. Não existe peso maior no mundo do cangaço do que o peso de uma desconfiança. Bala a gente enfrenta. Fome a gente aguenta. Sol rachando o juízo, sede cortando a goela, volante no rastro, tudo isso faz parte. Mas o olhar atravessado de um cabra que ontem dormia do teu lado e hoje já mede teu pescoço, aquilo ali derruba até homem forte. Meu nome era Evaristo Fumaça. No bando, esse nome tinha valor. Eu não era dos mais faladores, nem dos mais risonhos. Sempre fui de andar na minha, ouvido atento, mão firme e olho no mato. Ganhei esse apelido porque, quando a confusão começava, eu sumia no poeirão e aparecia noutro canto antes do inimigo entender de onde tinha vindo o tiro. Não porque eu gostasse de valentia por gosto, era porque no sertão, se o cabra vacila, a terra engole. Naquela semana, o tempo já vinha ruim. O vento soprava quente, seco, arrastando folha morta e poeira de espinho pela grota onde nós estava arranchado. A caatinga parecia calada demais, e isso nunca era coisa boa. Quando o sertão se aquieta de repente, é porque tem maldade caminhando em silêncio. A gente estava escondido numa baixada funda, entre pedra, xique-xique e mandacaru, num canto que só cabra sabido encontrava. Ali, Lampião tinha mandado o bando descansar um tiquinho, remendar couro, limpar arma, dividir mantimento e ouvir notícia dos coiteiros. O capitão estava calado desde cedo. Lampião, quando ficava calado demais, era sinal de que estava pensando longe. Os óculos redondos brilhavam debaixo do sol, mas o rosto dele não entregava nada. De vez em quando ele se abaixava, riscava o chão com a ponta do punhal e tornava a olhar para os arredores, como quem escutava até o que o vento não dizia. Foi no meio daquela tarde abafada que Quinca Rasteiro voltou da ladeira com a cara mudada. Ele vinha ligeiro, mas tentando não mostrar aflição. Só que eu conhecia Quinca. O andar dele estava torto, o ombro duro, o olhar fugindo. Lampião nem precisou perguntar duas vezes. Fale, Quinca. O cabra puxou o fôlego, olhou para os lados e disse: Capitão, a volante passou perto demais mesmo. Não foi sorte deles, não. Na mesma hora, o terreiro de pedra pareceu encolher. Os cabras largaram o que estavam fazendo. Um deixou a cartucheira cair no chão. Outro botou a mão no mosquetão. Maria, de um dos cangaceiros, que ajeitava um pano perto das panelas, parou até de respirar por um segundo. Lampião continuou imóvel. Quantos? Mais de 20. Comandados por capitão Argemiro Falcão. E tinha gente da polícia da cidade junto. E como foi que eles acharam o rumo? Estavam seguindo certo demais, capitão. Aquela frase caiu feito pedra dentro d'água. Seguindo certo demais. No cangaço, isso queria dizer uma coisa só. Alguém tinha soprado. O silêncio ficou tão grosso que dava para ouvir o estalo seco do mandacaru no calor. Foi então que Sabino Quebra-Faca levantou do toco onde estava sentado. Sabino era desses homens que já acorda zangado com o mundo. Tinha a fala dura, a cara cortada de cicatriz velha e um gosto perigoso por resolver tudo na pressa. Cabra valente, sim, fiel, talvez, mas quando o sangue subia, o juízo descia. Ele olhou para os outros, depois mirou em mim. Eu disse. Ninguém respondeu, ele deu mais 2 passos. Eu disse que tinha cobra debaixo desse couro. Eu senti na mesma hora. Não por medo, que medo no sertão a gente aprende a esconder. Mas porque o olhar dele já vinha carregado fazia uns dias. Desde a última mudança de pouso, Sabino andava me observando demais. Homem que observa demais ou desconfia, ou prepara desgraça. Lampião virou o rosto devagar. Tá dizendo o quê, Sabino? O bicho apontou para mim sem tremer um dedo. Tô dizendo que o traidor tá aqui, de pé, no meio de nós. Os olhos do bando caíram todos sobre mim. Não teve grito, não teve escândalo. E foi isso que piorou tudo.
Quando a acusação vem no silêncio, ela pesa dobrado. Eu fiquei parado. O sol ardia no couro do chapéu. Um fio de suor escorreu pelas costas. Não baixei a cabeça. Escolha melhor tuas palavras, Sabino, eu disse. Não preciso escolher nada, não. Tu saiu sozinho 2 noites seguidas. Tu se apartou do rancho, tu falou com gente de fora, e agora a volante quase pisa no nosso pescoço. Quer que eu junte mais quantas contas? Teve murmúrio. Baixo, rasteiro, venenoso. No bando, uma dúvida pequena já nasce grande. Eu dei um passo à frente. Eu saí para ver sinal de passagem no lajedo e buscar notícia com um coiteiro de confiança. Lampião sabe que já fiz isso outras vezes. Coiteiro de confiança? Sabino cuspiu de lado. Confiança de quem? Tua! Alguns cabras baixaram o olho. Outros me encararam com dureza. Até os que me respeitavam pareciam agora fazendo conta dentro da cabeça. Foi ali que eu entendi a maldade daquilo. A armadilha não precisava de prova. Bastava parecer possível. Lampião então se levantou. Não foi ligeiro. Não foi com raiva. E por isso mesmo ninguém se mexeu. Quando ele ficou de pé, até o vento pareceu prender a respiração. Todo mundo calado. A ordem saiu baixa, mais pesada, feito pedra de moinho. Sabino ainda tentou insistir. Capitão, traidor no cangaço, não merece lua nem amanhecer. Lampião virou só o rosto na direção dele. E no meu bando, ninguém morre por latido de pressa. Pronto, bastou isso. Sabino cerrou os dentes, mas engoliu. Lampião caminhou até mim. Parou bem na minha frente. Eu via o reflexo claro do céu nas lentes redondas dele. O capitão não tinha expressão de raiva nem de confiança. Tinha expressão de conta sendo feita. Evaristo, tu jura por tua vida que não abriu a boca para a polícia? Eu respondi na hora. Juro pela minha vida e pelo couro que visto, capitão. Nunca vendi rumo de companheiro. Ele segurou meu olhar por um tempo comprido, depois olhou para a quinca. A volante viu o coito, quase desceu a ribanceira certa. Só voltou porque avistaram um rastro quebrado mais adiante. Lampião ficou sério de um jeito diferente, mais frio, mais fundo. Então tem coisa torta nisso. Mas Sabino tornou a atacar. Coisa torta tem mesmo, e tá bem diante de nós. Dessa vez foi Bento Carcará quem falou. Velho de guerra, mais experiente que muito cabra que se achava invencível. Um homem inocente pode ser perdido por fala de outro homem aperreado. Cuidado com isso. Sabino riu sem alegria. Inocente, no sertão. Tá bonito de ver. Eu senti que a tarde inteira tinha virado um curral de desconfiança. O bando já não me via como antes. A simples acusação tinha me colocado do outro lado de uma cerca invisível. E foi aí que aconteceu uma coisa que me fez entender que o buraco era mais embaixo. Zé Trancelim, que era ligeiro de ouvido e bom de observar miudeza, aproximou-se de Lampião e falou baixo. Não deu para ouvir tudo, mas peguei um pedaço. Isso não podia ter saído só daqui. Tão sabendo mais do que deviam. Lampião não respondeu na hora. Apenas coçou o queixo, olhou para o alto da serra e depois mirou cada um de nós como se estivesse medindo peso e sombra. Lá longe, um urubu riscou o céu. Mau sinal. No fim da tarde, Lampião mandou recolher o bando. Ninguém sairia do coito. Ninguém falaria com ninguém de fora. Ninguém pisaria fora do limite das pedras sem ordem direta. E comigo ele foi seco. Evaristo Fumaça. Até eu achar a raiz dessa peçonha, tu fica separado do resto. Eu engoli a pancada sem baixar a vista. O senhor também desconfia de mim, capitão? Lampião demorou um pouco para responder. Eu desconfio é da pressa com que estão querendo tua cova. A frase entrou em mim igual faca fria. Não era absolvição, mas também não era condenação. Era pior, era espera. E espera no cangaço pode matar mais que chumbo. 2 cabras vieram me escoltar até uma parte mais baixa da grota, perto de um umbuzeiro seco e de umas pedras grandes. Não me amarraram nas mãos, porque Lampião ainda não tinha me julgado, mas tiraram meu rifle de perto.
Deixaram só um cobertor ruim e uma cabaça com pouca água. Eu estava vivo, porém apartado. E homem apartado já começa a feder a sentença para os olhos dos outros. Quando a noite caiu, o céu do sertão se abriu todo em estrela, bonito que só. Mas beleza nenhuma consola cabra marcado. Do meu canto, eu via o fogo do acampamento arder longe, escutava cochicho, via sombra de homem passando. Sabino devia estar espalhando mais veneno. Tinha urucubaca demais naquela escuridão. Foi perto da meia-noite que ouvi passos leves se aproximando. Pensei que fosse ordem de morte, mas era Bento Carcará. Ele sentou numa pedra sem me olhar de frente. Tu tá dizendo a verdade? Tô. Então reza baixo, porque tem mão graúda mexendo nisso. Quem? Ainda não sei. Mas isso tá com cheiro de cidade, cheiro de mesa arrumada, cheiro de gente importante. Eu fiquei calado. Ele continuou. Hoje passou um coiteiro velho pela baixada. Antes de sumir, deixou uma fala cortada. O coronel, o barão, o delegado, o capitão da volante e até um padre tão se reunindo escondido. Meu sangue esfriou. Padre? Pois é. E quando fé e farda sentam na mesma mesa para cochichar no sertão, alguém vai ser vendido. O vento bateu seco entre os galhos mortos. Bento levantou devagar. Se tu for inocente mesmo, Evaristo, tua luta nem começou ainda. Ele foi embora e me deixou sozinho com aquela frase. Ali, olhando para as estrelas, apartado do meu próprio bando, acusado sem prova, com a volante rondando perto e os homens poderosos da cidade mexendo peça no escuro, eu entendi que a armadilha não tinha sido feita só para me matar. Ela tinha sido feita para rachar Lampião por dentro. E quando fechei os olhos, já sentindo o peso da madrugada, eu soube de uma coisa. Ou o capitão descobria logo a verdade, ou o primeiro tiro daquela guerra ia sair de dentro do próprio bando. A mentira começa a crescer. A noite passou comprida que só. Eu quase não dormi. No cangaço, quando um homem é posto de lado, o sono foge igual veado assustado. Qualquer barulho vira ameaça, qualquer sombra parece sentença chegando. De onde eu estava, apartado perto do umbuzeiro seco, dava para ver o clarão do fogo do acampamento lá em cima da grota. Os cabras conversavam baixo, cochichando coisa que o vento trazia cortada. Algumas palavras eu pegava. Traidor, volante, vendeu o bando. Cada uma dessas falas parecia pedra jogada no peito. Eu fiquei olhando para o céu do sertão, cheio de estrela, bonito de cortar o coração. Mas naquela noite até o céu parecia olhar para mim com desconfiança. Quando o sol começou a nascer por trás da serra, pintando tudo de vermelho queimado, o bando já estava de pé. Lampião não gostava de perder tempo com dúvida. Se tinha coisa errada acontecendo, ele queria descobrir antes da volante aparecer de novo. Do meu canto, vi o capitão caminhar entre os homens. O chapéu de couro brilhava no sol novo e os óculos redondos refletiam a luz como duas lâminas. Ele chamou alguns cabras. Quinca Rasteiro, Zé Trancelim, Bento Carcará. Esses três eram homens de confiança. Sabino Quebra-Faca também chegou perto, mas Lampião não olhou para ele de primeira. E isso já deixou o bicho atravessado. Depois de um tempo, Lampião apontou na minha direção. 2 cabras vieram me buscar. Quando cheguei perto do grupo, senti o peso dos olhos em cima de mim outra vez. Alguns olhares eram de pena, outros eram de raiva. Sabino nem tentou disfarçar. Capitão, ainda vai dar ouvido para esse cabra? Lampião respondeu seco. Vou dar ouvido é para a verdade, e ela ainda não apareceu. Sabino deu uma risada curta. Verdade aparece é quando o traidor abre a boca. Bento Carcará retrucou. Ou quando quem acusa fala demais. O clima ficou pesado outra vez. Lampião levantou a mão e mandou silêncio. Escutem bem, disse ele. A volante quase acertou o rumo da grota. Isso não é sorte de polícia. Isso é informação. Ele caminhou alguns passos pelo chão de pedra, olhando o horizonte da caatinga. Mas tem uma coisa que não fecha nessa conta. Quinca perguntou. O que, capitão?
Lampião respondeu devagar. A polícia sabia da grota, mas não sabia do desvio que fizemos ontem à tarde. Todos ficaram quietos. Eu também. Aquilo significava uma coisa importante. A informação que chegou a Volante estava incompleta. Sabino não gostou do raciocínio. E daí? Pode ter sido ele mesmo assim. Apontou de novo para mim. Lampião virou o rosto. Sabino, tu tá com muita pressa de cavar cova. Sabino respondeu duro. E o senhor tá com muita calma, para quem pode estar andando com cobra dentro da rede. Alguns cabras murmuraram. Lampião então encarou Sabino de frente. Se esse homem fosse traidor, a Volante já tinha entrado aqui de madrugada. Aquilo calou metade do bando, mas não calou Sabino. Ou talvez o traidor tenha errado o caminho que vendeu. A dúvida voltou a crescer. E foi aí que Zé Trancelim falou uma coisa que mudou o rumo da conversa. Capitão, tem outra notícia ruim. Lampião franziu a testa. Fale. Ontem à noite passou um tropeiro na estrada da vila, dizendo que o coronel Belarmino, o barão Firmino, o delegado Otacílio e o capitão Argemiro da Volante andam se encontrando direto. Lampião não falou nada, mas eu vi a expressão dele mudar. Zé continuou. E o mais estranho, dizem que até padre Ezequiel anda nessas conversas. Alguns cabras se benzeram. Padre metido em coisa de polícia sempre dava conversa ruim. Sabino cuspiu no chão. Padre ou não padre, quem vendeu nós está aqui dentro. Lampião olhou novamente para mim. O olhar dele não era de condenação, era de cálculo. Isso era pior, porque quando Lampião começava a calcular demais, alguém sempre acabava pagando. Depois de um tempo ele falou. Quinca, capitão, quero tu rastreando os arredores da grota, ver se a Volante deixou sinal recente. Sim, senhor. Zé Trancelim, tu vai descer perto da estrada velha da vila. Escuta a conversa. Quero saber o que esses poderosos estão tramando. Zé assentiu. Lampião então virou para mim. Urehe, e tu, Evaristo? Eu fiquei esperando. Continua separado do bando. A frase caiu pesada. Até eu descobrir se tu tá sendo vítima ou veneno. Eu só balancei a cabeça. Não adiantava discutir. No cangaço, palavra de capitão era mais dura que pedra de serra. Mas enquanto os cabras se espalhavam pelas tarefas, eu comecei a notar uma coisa estranha. Sabino. Ele estava nervoso demais. Homem que acusa com tanta força assim geralmente quer duas coisas. Ou esconder culpa, ou acelerar um plano. Mais tarde, perto do meio-dia, o sol já estava rachando a terra quando Quinca voltou. A cara dele vinha pior que antes. Lampião percebeu na hora. Fale. Quinca respirou fundo. Capitão, a Volante está mais perto do que nós pensava. O silêncio voltou. Quanto perto? Menos de meia légua. Alguns cangaceiros já pegaram nas armas. Sabino sorriu de lado. Tá vendo? Ele olhou para mim outra vez. A cobra já chamou os caçador. Lampião não respondeu. Mas dessa vez eu vi algo diferente nos olhos dele. Não era desconfiança. Era raiva fria. Ele falou baixo, quase como quem conversa com o vento. Isso tá grande demais para ser obra de um homem só. Depois virou para o bando. Escutem bem, todos ficaram atentos. Quem armou isso quer ver nós brigando entre nós mesmos. Ele apontou para mim. Quer ver o bando derramando sangue do próprio bando. Lampião então falou uma frase que ninguém ali esperava. E se isso for verdade, quem armou essa mentira vai se arrepender de ter nascido. O vento levantou poeira entre as pedras. Lá longe, na direção da estrada da vila, um disparo seco ecoou no sertão. Não era de batalha, era de aviso. Quinca olhou para a serra e disse, Capitão, fale. Acho que a guerra já começou. Lampião apertou os olhos por trás dos óculos. Então que comece direito. Mas dentro de mim, sentado ali no chão seco da caatinga, eu já sabia de uma coisa. Se Lampião não descobrisse logo quem estava puxando os fios dessa mentira, o primeiro tiro daquela guerra ia sair do lado errado da linha.
E quando um bando começa a se destruir por dentro, nem o próprio capitão consegue segurar o estrago. A mesa onde nasceu a traição. Enquanto o bando de Lampião se roía por dentro naquelas pedras da Caatinga, bem longe dali, na vila de Santa Pedra do Norte, 5 homens importantes estavam sentados ao redor de uma mesa grossa de madeira. A sala era grande, antiga, com parede de barro grosso e janela alta aberta para o calor da noite. Um lampião de querosene tremia no centro da mesa, jogando sombra torta nos rostos dos homens. Era uma reunião silenciosa, mas não era reunião de gente inocente. Ali estavam Coronel Belarmino Tavares, dono de fazenda que parecia não ter fim. Barão Firmino de Alencastro, velho rico que mandava no comércio da região. Delegado Otacílio Brandão, homem de farda, bigode grosso e orgulho maior que a própria autoridade. Capitão Argemiro Falcão, comandante da Volante, que vinha perseguindo Lampião havia meses. E, sentado um pouco afastado da mesa, Padre Ezequiel de Moura, o único homem ali vestido de batina. O silêncio durou um tempo, até que o coronel bateu 2 dedos na madeira. Lampião está mais perto do que nunca de cair, o delegado respondeu com irritação. Isso o senhor diz há 2 anos. O coronel não gostou do tom. E nesses 2 anos, quantas vezes o senhor quase pegou ele? O delegado fechou a cara. Quem falou então foi o barão Firmino, com a voz fina de velho acostumado a mandar. Senhores, brigar entre nós não derruba cangaceiro nenhum. O capitão da Volante, Argemiro Falcão, estava calado até então. Ele olhava o mapa aberto sobre a mesa. O problema não é perseguir Lampião, disse ele. O problema é que aquele homem pensa como caçador. Cada vez que a Volante chega perto, ele já mudou o rumo. O coronel encostou na cadeira. Por isso chamei todos vocês aqui. Ele olhou para o padre. Inclusive o senhor, padre. Padre Ezequiel levantou os olhos devagar. Eu estou aqui porque me pediram ajuda para trazer paz a esta região. O barão soltou uma risada curta. Paz é um nome bonito para muita coisa. O coronel então falou aquilo que mudou o rumo da conversa. Lampião não vai cair na bala. Todos olharam para ele. Vai cair na desconfiança. O delegado franziu a testa. Explique isso melhor. O coronel pegou um copo de cachaça, girou devagar e falou. Nenhum bando dura muito tempo quando começa a desconfiar de si mesmo. O capitão Argemiro levantou os olhos do mapa. O senhor está dizendo que vamos fazer o bando de Lampião se destruir por dentro. A sala ficou quieta. O delegado encostou na cadeira. Isso é perigoso. O coronel deu de ombros. Mais perigoso do que deixar aquele homem andando livre pelo sertão? O barão Firmino então falou. E como pretende fazer isso? O coronel respondeu, espalhando a dúvida certa. Ele puxou um papel da mesa. Já temos um nome. O delegado pegou o papel. Leu devagar. Evaristo Fumaça. O capitão Argemiro arregalou os olhos. Esse homem é antigo no bando. Justamente, respondeu o coronel. O delegado entendeu na hora. Quanto mais antigo, maior a confusão quando cair a suspeita. O barão sorriu de canto. O bando vai se dividir. O coronel assentiu. Metade vai querer matar o homem. A outra metade vai defender. Ele tomou um gole de cachaça. E enquanto eles brigam entre si, o capitão Argemiro completou. A Volante entra e acaba com o que sobrar. O padre Ezequiel continuava calado. O coronel, então, virou o rosto para ele. Padre, o senhor tem sido útil. O padre não respondeu. O barão explicou. A vila inteira se confessa ao senhor. Todo mundo fala demais quando acha que Deus está ouvindo. O delegado deu uma risada. E o senhor escuta tudo. Padre Ezequiel respondeu frio. Eu escuto o que precisa ser escutado. O capitão Argemiro olhou sério para ele. O senhor entende que está ajudando numa guerra? O padre respondeu baixo. Eu estou ajudando a acabar com uma. O coronel bateu a mão na mesa. Então estamos entendidos.
Ele olhou para cada um. A notícia já foi espalhada entre alguns coiteiros. A volante vai aparecer perto do coito deles. O delegado completou. O suficiente para confirmar a suspeita. O barão levantou o copo. E o resto o próprio bando resolve. O coronel sorriu devagar. Quando Lampião perceber, já será tarde demais. Mas naquele momento, no fundo da sala, o capitão Argemiro Falcão ficou em silêncio. Ele não gostava de Lampião, mas também não gostava de armadilha feita em mesa. Enquanto os outros comemoravam o plano, Argemiro olhou para o mapa da Caatinga e murmurou para si mesmo. Se esse homem descobrir essa mentira, ele levantou os olhos. O sertão inteiro vai pegar fogo. O coronel riu. Deixe pegar. Ele apagou o lampião da mesa. A sala mergulhou na sombra. Porque quando o fogo subir, Lampião já vai estar morto. Lá fora, o vento seco passou pela rua de terra da vila. E naquela mesma hora, muito longe dali, na grota onde o bando estava escondido, Lampião levantava a cabeça como se tivesse sentido alguma coisa no ar. Porque às vezes o sertão avisa, mesmo quando a mentira nasce a muitas léguas de distância. Quando Lampião sentiu o cheiro da armadilha, o sol do sertão já vinha alto quando Lampião chamou o bando para perto. A Caatinga estava seca como sempre, espinho duro, chão rachado e vento quente batendo nas pedras da grota. Mas naquele dia, o clima era diferente. Não era só o calor do sol, era o calor da desconfiança. Os cabras se juntaram devagar. Uns sentaram em pedra, outros ficaram de pé com o rifle apoiado no ombro. Ninguém falava alto. Todo mundo parecia esperando alguma coisa ruim acontecer. Eu estava um pouco afastado do resto. Lampião ainda não tinha me libertado da suspeita. Não estava amarrado, mas também não era mais tratado como antes. No cangaço, isso já era quase metade de uma sentença. Sabino Quebra-Faca foi o primeiro a falar. Capitão, nós não podemos ficar aqui esperando. Lampião continuou olhando o horizonte. Esperando o quê? Esperando a volante chegar. Alguns cabras murmuraram concordando. Sabino continuou. O traidor já entregou a grota. É só questão de tempo. Eu senti o olhar dele vir na minha direção outra vez. Lampião, então, virou o rosto devagar. Sabino, tu já falou isso ontem. E continuo falando. Com muita certeza para quem não tem prova. Sabino deu um passo à frente. Prova aparece depois que o traidor morre. O silêncio ficou pesado. Lampião levantou. Quando ele se levantava assim, ninguém respirava direito. O capitão caminhou até o meio da roda. Vamos pensar direito. Ele pegou um graveto e começou a riscar o chão de areia. A volante quase chegou aqui ontem. Alguns homens assentiram. Mas não chegou. Lampião fez outro risco no chão. Se alguém tivesse vendido nosso rumo completo, eles tinham entrado direto na grota. Quinca Rasteiro falou. É verdade, capitão. Sabino não gostou. Ou talvez o traidor tenha errado o caminho. Lampião virou a cabeça. Ou talvez o traidor não esteja onde tu pensa. A frase caiu no meio da roda como pedra em água parada. Sabino cerrou os dentes. O senhor quer dizer o quê? Lampião respondeu. Quero dizer que alguém pode estar brincando com nós dois lados. O bando ficou quieto. Bento Carcará coçou a barba. O capitão acha que tem mais gente metida nisso? Lampião respondeu devagar. Acho. Ele apontou para o chão onde tinha desenhado a grota e os caminhos da serra. Essa informação aqui não sai fácil. Ele levantou o graveto. Só sai por 3 caminhos. Os cabras ficaram atentos. Lampião começou a contar. Primeiro, alguém do bando. Sabino abriu um sorriso torto. Foi o que eu disse. Lampião levantou a mão. Segundo, coiteiro da região. Zé Trancelim falou. Mas os coiteiros que sabem desse lugar são de confiança. Lampião assentiu. Justamente. Ele então desenhou outro risco na areia. Terceiro,
O capitão olhou para o horizonte da direção da vila. Alguém da cidade. O silêncio ficou ainda mais pesado. Sabino falou com desprezo. A cidade não sabe nem onde nós pisa. Bento respondeu. Sabe sim, se alguém contar. Lampião continuou olhando o desenho no chão. Ontem o coiteiro velho falou de uma coisa que não sai da minha cabeça. Quinca perguntou. Qual? A reunião. Alguns cabras se mexeram. Lampião continuou. Coronel Belarmino, Barão Firmino, Delegado Otacílio, Capitão Argemiro da Volante. Ele fez uma pausa. E até o padre da vila. Alguns homens se benzeram. Padre metido em política de caçada sempre dava conversa ruim. Sabino não perdeu a chance. Evaristo podia muito bem ter levado a conversa até eles. Lampião virou os olhos para ele. Sabino, tu tá tão apressado que parece até que quer esconder alguma coisa. Alguns cabras olharam para Sabino. O homem ficou vermelho de raiva. O senhor está dizendo que eu sou traidor? Lampião respondeu calmo. Eu não disse nada disso. Ele então caminhou até mim. Parou bem na minha frente. Evaristo, capitão, tu já andou pela vila de Santa Pedra? Já. Conhece o padre Ezequiel? Só de vista. Lampião assentiu. Depois voltou para o centro da roda. Pois então, vamos fazer uma coisa. Os cabras ficaram atentos. Lampião falou com aquela calma que sempre vinha antes de alguma ideia perigosa. Hoje à noite vamos espalhar uma notícia. Sabino franziu a testa. Que notícia? Lampião respondeu. Que amanhã, ao amanhecer, o bando vai mudar de coito. Ele riscou outro ponto na areia. Para a Serra da Onça. Alguns cabras olharam surpresos. Quinca falou. Mas nós não vamos para a Serra da Onça. Lampião sorriu de leve. Eu sei. Sabino não entendeu. Então para que contar? Lampião levantou os olhos. Porque se essa notícia chegar na Volante, ele deixou a frase no ar. Bento Carcará terminou. Então o traidor vai se mostrar. Lampião assentiu. Exatamente. O bando começou a entender. Sabino ainda parecia desconfiado. E se ninguém aparecer? Lampião respondeu. Então eu peço desculpa a Evaristo. Eu senti algo estranho no peito. Não era alívio ainda, mas era a primeira fresta de esperança desde que aquilo tudo começou. Lampião então falou a última ordem do dia. Hoje à noite cada um cuida da própria língua. Ele olhou para todos. E quem estiver mentindo, que aproveite o resto do dia. O vento levantou poeira na grota. Lá longe, no rumo da vila, um bando de urubus girava no céu quente. Lampião observou por um tempo. Depois falou baixo, quase para si mesmo. Porque quando a verdade aparecer... Ele colocou a mão no cabo do punhal. Vai ter gente grande se arrependendo de ter mexido com o cangaço. E naquele momento eu entendi uma coisa. A guerra ainda não tinha começado. Mas Lampião já tinha colocado a primeira peça da armadilha no tabuleiro. A armadilha começa a fechar. A noite caiu pesada sobre a Caatinga. O vento quente corria entre os espinhos de mandacaru e os galhos secos de jurema, fazendo aquele barulho arrastado que parece conversa de fantasma no sertão. Lá no alto, o céu estava cheio de estrela. Mas na grota onde o bando estava escondido, ninguém tinha cabeça para admirar beleza nenhuma. Lampião estava sentado numa pedra grande, quieto. Os óculos redondos refletiam a luz fraca do fogo que ardia no meio do acampamento. Em volta dele, os cabras falavam baixo, cada um pensando nas palavras que o capitão tinha dito mais cedo. A notícia falsa já tinha sido espalhada. Todo mundo sabia agora que o bando iria mudar de coito ao amanhecer para a Serra da Onça. Mas só Lampião e 2 homens sabiam da verdade. Eles não iam para lá coisa nenhuma. Aquilo era só a isca. Do outro lado do acampamento, eu estava sentado perto de umas pedras, ainda apartado do resto do bando.
Não mais como prisioneiro, mas ainda cercado pela dúvida de alguns cabras. Sabino quebra-faca passou por mim devagar. Ele parou. Ficou olhando. Tá satisfeito agora? Eu respondi sem levantar. Satisfeito com o quê? Com o capitão te defendendo. Eu olhei para ele. Ele não tá me defendendo, tá procurando a verdade. Sabino riu curto. No sertão, a verdade aparece depois que a bala canta. Ele cuspiu no chão e foi embora. Mas alguma coisa naquele homem continuava me incomodando. Sabino estava nervoso demais. Homem inocente costuma querer prova. Homem culpado costuma querer pressa. Lá no centro do acampamento, Lampião chamou Quinca Rasteiro e Bento Carcará. Quero vocês dois atentos essa noite. Quinca assentiu. A volante pode aparecer? Lampião respondeu. Se aparecer, nós vamos saber de onde veio a notícia. Bento perguntou. E se não aparecer? Lampião olhou para o fogo por alguns segundos. Então ainda tem peça faltando nesse jogo. A madrugada passou devagar. O vento trouxe cheiro de terra seca e poeira quente. De vez em quando, algum cabra levantava, caminhava pelo acampamento e voltava a se sentar. Ninguém dormia direito. Lá pelo meio da madrugada, Quinca voltou correndo da ladeira. A respiração dele vinha pesada. Lampião levantou na hora. Fale. Quinca apontou para a serra escura no horizonte. Movimento. Os cabras se levantaram. Alguns pegaram rifle. Quantos? Perguntou Lampião. Muitos. Bento subiu numa pedra para enxergar melhor. É a volante. O silêncio caiu pesado. Sabino abriu um sorriso. Eu disse. Ele olhou para mim. A cobra chamou os caçador. Mas Lampião levantou a mão. Quieto. Todos ficaram imóveis. Lá longe, no alto da serra, algumas luzes se moviam na escuridão. Lanternas, homens cavalgando. Quinca estreitou os olhos. Eles estão indo para a Serra da Onça. Lampião ficou parado por um segundo. Depois sorriu de leve. Não era sorriso de alegria. Era sorriso de homem que acaba de confirmar uma suspeita. Então a notícia chegou. Bento Carcará falou baixo. E o traidor também, Sabino franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Lampião respondeu devagar. Quero dizer que alguém levou nossa conversa até a cidade. Ele virou para o bando. E não foi Evaristo. Alguns homens olharam para mim. O peso que eu carregava no peito parecia finalmente afrouxar. Mas a história ainda não tinha terminado. Lampião continuou olhando para a serra onde a volante se movia. Agora nós sabemos duas coisas. Quinca perguntou. Quais? Lampião respondeu. Primeiro, que tem gente poderosa armando contra nós. Ele olhou para o horizonte na direção da vila. Segundo, o capitão apertou o punho devagar. Que a mentira deles acabou de cair. Sabino ficou calado. Pela primeira vez desde que tudo começou, o rosto dele parecia menos seguro. Lampião então falou. Amanhã vamos descer até a vila. Alguns cabras se mexeram. Capitão, enfrentar coronel, delegado e padre? Lampião respondeu com calma. Não, ele colocou o chapéu direito na cabeça. Nós vamos descobrir quem começou essa mentira. O vento soprou forte na grota. Lá longe, na Serra da Onça, as lanternas da volante continuavam subindo pela trilha errada. Lampião observou por um tempo. Depois falou uma frase que fez o sangue de todo cabra gelar. E quando eu descobrir... Ele passou a mão no cabo do punhal. Vai ter gente grande se arrependendo de ter mexido com o cangaço. Naquela madrugada, o jogo virou. A mentira que tinha sido criada para destruir o bando agora estava prestes a destruir quem inventou ela. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu sabia que ainda estava vivo. Mas também sabia de outra coisa. Quando Lampião decidia cobrar uma conta, o sertão inteiro costumava ouvir o barulho. O dia em que a verdade veio à luz. O sol nasceu forte naquele dia.
daqueles dias em que o sertão parece feito de fogo. A caatinga brilhava seca, o chão rachado refletindo a luz dura do nordeste. Mandacaru erguido, vento quente passando entre as pedras e levantando poeira fina no caminho da vila. Lampião estava parado no alto de um lajedo, observando a estrada. Atrás dele estavam os cabras do bando, Evaristo Fumaça, Bento Carcará, Quinca Rasteiro. O bando já sabia. Uma mentira tinha sido confirmada na noite anterior. A volante tinha subido a Serra da Onça, exatamente para onde a notícia falsa tinha sido espalhada. Lampião virou o rosto para os homens. Hoje nós vamos resolver essa conta. Quinca perguntou. Descer para a vila, capitão. Lampião assentiu. Hoje a conversa vai ser olho no olho. O bando começou a se mover. Homens montando cavalo, outros ajeitando rifle, cartucheiras batendo no peito de couro. O sol já estava alto quando eles começaram a descer a trilha da serra em direção à vila de Santa Pedra do Norte. A poeira subia atrás dos cavalos e naquele momento aconteceu algo inesperado. Lá no horizonte surgiram mais cavaleiros. Quinca apertou os olhos. Capitão, tem gente vindo. Os homens ficaram atentos. Mas Lampião reconheceu primeiro. Um sorriso curto apareceu no rosto dele. É gente nossa. Os cavaleiros se aproximaram, levantando poeira. Na frente vinha um homem louro, chapéu de couro inclinado e olhar feroz. Curisco. Ao lado dele vinha outro cabra, conhecido pela fama e pelo temperamento duro. Zé Baiano. Os dois desceram dos cavalos. Curisco falou primeiro. Capitão, soubemos da história na Bahia. Zé Baiano completou. E voltamos ligeiro para cobrar essa dívida. Lampião assentiu. Chegaram em boa hora. O bando agora estava maior e mais perigoso. Pouco tempo depois eles chegaram perto da vila. Santa Pedra parecia calma demais. Casas de barro, rua de terra, gente olhando pelas janelas com medo. Lampião parou no meio da estrada. Quinca! Capitão, vá avisar que o bando chegou. O cabra montou e entrou na vila. Não demorou muito. Logo apareceu o movimento. Jagunços correndo, soldados da volante se posicionando. O delegado Otacílio apareceu na rua principal com alguns homens armados. Logo atrás dele estavam Coronel Belarmino, Barão Firmino, Padre Ezequiel. Lampião avançou alguns passos. O vento levantava poeira entre os dois lados. Era o sertão inteiro prendendo a respiração. O coronel falou alto. Então você resolveu aparecer, Lampião? Lampião respondeu calmo. Vim ouvir uma explicação. O delegado deu um passo à frente. Não temos nada para explicar. Lampião apontou para a serra ao longe. Engraçado. Ontem à noite sua volante estava na Serra da Onça. Alguns soldados se mexeram. O coronel tentou manter a pose. Coincidência. Lampião deu uma risada curta. Coincidência boa demais. Ele tirou do bolso um papel. Esse nome aqui. Quem espalhou? Ele jogou o papel no chão. Evaristo Fumaça. O padre desviou o olhar. O delegado apertou a arma. Lampião falou mais alto. Vocês tentaram fazer o meu bando se destruir. O coronel respondeu. E quase conseguimos. Naquele momento um tiro ecoou. Não se soube de onde veio, mas bastou. Os homens se espalharam. Soldados da volante se abrigaram atrás das casas. Cangaceiros se moveram entre as pedras e cercas da vila. O som seco de disparos começou a cortar o ar quente. Cavalos relincharam. Poeira subiu na rua. Curisco e Zé Baiano avançaram junto com os cabras do bando. Jagunços do coronel tentaram reagir, mas o bando já tinha cercado metade da vila. O confronto durou pouco tempo. Quando o silêncio voltou, o vento passou devagar pela rua. Lampião caminhou até o centro da praça. O coronel estava ali, o delegado também. O padre tremia. Lampião falou baixo. O sertão tem lei. Ele olhou para o povo que assistia das portas. E traição sempre cobra preço.
O coronel tentou falar alguma coisa, mas Lampião levantou a mão. Os cabras cercaram os conspiradores. A justiça do cangaço foi feita ali, sem grito, sem discurso. A poeira do sertão levou o resto da história. Depois de um tempo, Lampião colocou o chapéu direito na cabeça. Virou para o bando. Vamos embora. Curisco montou no cavalo. Zé Baiano deu uma última olhada na vila. O povo observava em silêncio. Lampião então falou a última frase antes de partir. Quem planta mentira no sertão colhe desgraça. Os cavalos começaram a se mover. A poeira subiu pela estrada. E quando o bando desapareceu entre as pedras da Caatinga, a história daquele dia já tinha começado a virar lenda do sertão. E antes de terminar esse causo, deixa eu explicar uma coisa para quem ficou com dúvida sobre o final. Muita gente pode pensar que aqueles homens que tentaram enganar o bando de Lampião simplesmente escaparam. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que toda a verdade veio à tona e a traição foi descoberta, os responsáveis por armar aquela emboscada acabaram enfrentando as consequências do que fizeram. No sertão daquele tempo, quem escolhia o caminho da traição sabia que estava entrando numa estrada sem volta. Por isso, aqueles que tentaram destruir o bando com mentira e armadilha acabaram pagando o preço das próprias escolhas. E é por isso que essa história ficou marcada como mais um caos do tempo do cangaço, um tempo duro em que confiança valia mais que ouro. E traição quase nunca ficava sem resposta. Agora, eu quero saber de você que ficou até aqui. Na sua opinião, o que levou esses homens a tentar enganar o bando de Lampião? Foi medo? Foi ganância? Ou acharam que conseguiriam derrubar o cangaço com mentira? Comenta aqui embaixo o que você entendeu dessa história. Eu gosto muito de ler as opiniões de vocês. E se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado pela companhia. Até o próximo Caos do Sertão. E assim terminou aquele dia que quase rachou o bando de Lampião por dentro. A mentira tinha sido plantada com cuidado pelos homens poderosos da vila. Coronel, barão, delegado. Todos acreditaram que podiam derrubar o cangaço usando desconfiança e traição. Mas esqueceram de uma coisa. Lampião podia até viver cercado de inimigos. Mas não era homem fácil de enganar. Quando a verdade veio à tona, ficou claro que o verdadeiro caboeta não estava entre os cangaceiros. A traição tinha vindo da cidade. O padre Ezequiel, usando as confissões do povo, juntava pedaços de informação e entregava tudo ao coronel Belarmino, que montava a armadilha com o delegado e a volante. A mentira que quase matou um homem inocente acabou revelando uma conspiração inteira. E no sertão daquele tempo, traição não ficava sem resposta. Depois daquele confronto, a vila de Santa Pedra do Norte nunca mais foi a mesma. O bando de Lampião seguiu caminho pela Caatinga, levantando poeira na estrada e deixando para trás mais uma história que o sertão nunca esqueceu. Uma história que ensinou uma coisa bem simples. No cangaço, a bala podia até errar. Mas a verdade sempre acabava encontrando o traidor. E foi assim que aquela traição terminou, virando mais um caos contado nas noites quentes do Nordeste. Quando o povo se reúne para lembrar das histórias do tempo de Lampião. E agora eu quero saber de vocês, cabras e cabritas, vocês acham que Lampião fez certo em descobrir a verdade antes de condenar o cangaceiro? Ou, no tempo do cangaço, só a suspeita já era motivo suficiente para pagar com a vida? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Lampião. E aproveita também para me contar. De que cidade ou estado você está assistindo esse vídeo? Eu adoro ler os comentários de vocês e saber até onde as histórias do sertão estão chegando. Se você gostou desse caso, compartilha esse vídeo com mais gente que gosta das histórias de Lampião e do cangaço. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. É de graça, não paga nada.
E você ajuda a manter viva a memória das histórias do nosso sertão. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Que Deus abençoe você, sua família e sua cidade. E até o próximo Causo do Sertão.